graça e a paz na sua vida. Sejam bem-vindos à Casa de Oração Milk para mais um estudo, mais um módulo, a autoridade da origem do verdadeiro Evangelho. Eu convido você a entrar e se aprofundar nesse grande estudo através da palavra do Senhor. Permaneça conosco. Você que já viu os nossos vídeos anteriores, você vai ficar maravilhado na profundidade desse estudo através do livro de Gálatas, através do ministério de Paulo. Vem conosco. Amém? Graças e paz na sua vida, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início, então, à nossa conversa, ao nosso diálogo a respeito da autoridade e origem do verdadeiro Evangelho. O Evangelho pregado por Paulo não tinha origem humana. Nós já vimos isso nas outras lições. Foi uma revelação divina. Ele recebeu do próprio Cristo no momento de intimidade espiritual, tão profunda que chegou a ser arrebatado. Então, no início, nos primeiros vídeos, nós começamos a ver o relacionamento em que o apóstolo Paulo ele tinha com o próprio Cristo, né, no momento em que ele foi convertido na estrada de Damasco, e o que nós conhecemos ao decorrer do seu relacionamento com os Gálatas, né? Nós vimos a respeito do chamado que ele teve, e como nós já dissemos, Gálatas foi a primeira carta dele. Tem aí algumas escolas teológicas que duvidam, que fazem meio que uma disputa se foi 1 Tessalonicenses ou se foi Gálatas, mas a maioria afirma que foi a carta aos Gálatas, que foi a primeira carta que ele escreveu. E você percebe então o cunho teológico que ele se submete nessa carta, a ponto de ele se utilizar de muitos textos do Antigo Testamento para poder trazer para eles a solução e trazer para eles o ensinamento a respeito da palavra da graça que foi revelada aos irmãos da Galácia e da diferenciação feita por Paulo, então, do Antigo Testamento, da antiga lei de Moisés. O texto que nós vamos falar hoje, ele é encontrado em Romanos, capítulo 11. Vamos ler do versículo 33 até o 36. Lembrando que nós vamos utilizar da tradução NTLH, e você usa a sua tradução aí na sua casa, a que você preferir, e confira conosco os versículos que vão ser lidos aqui, para que nós possamos ter o maior aproveitamento. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pôde conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. E amém. Então nós temos aqui a leitura do texto que fala a respeito da certeza, né, da sabedoria de Deus, a certeza a respeito a convicção em que Paulo tinha sobre o plano divino de anunciar, né, o Messias ao mundo no seu tempo e de fazer com que tudo decorresse de acordo com a sua vontade. Lembrando que nós falamos na introdução da aula passada que o que acontece na vida de Paulo e nas suas cartas são revelações diretas e contínuas que o próprio Jesus ele trazia, né, para Paulo, fazendo com que fosse então escrito esse evangelho que nós temos hoje, as cartas paulinas, que nós temos esse apreço, né? São verdadeiros tratados teológicos que nos ensinam a diferença entre a nova aliança e o Velho Testamento, que nós chamamos a lei de Moisés. Lembrando que quando Paulo falou aos seus alunos, né, aos seus discípulos da igreja de Gálatas, ele fala que o evangelho que ele anunciava ele não vinha de nenhum tipo de discussão filosófica, nenhum tipo de ensinamento rabínico, ou algum tipo de tradição passada de pai para filho, ou de mestre ao professor. Eram palavras ditas, escritas pelo próprio Deus a Paulo, em revelações diretas a ele, falando a respeito do que nós temos hoje como
a cruz de Cristo, salvação pela graça e toda a palavra de libertação que nós temos, ela veio exatamente dessas palavras que todos os apóstolos tiveram. E esse texto, ele condensa bem esse pensamento. Quando Paulo escreve aos Romanos também, né, nós sabemos que foi uma carta muito importante, ainda que não se tenha certeza quem foi que fundou a igreja, a comunidade dos romanos, né, naquela época, mas é certo que Paulo ele passou por ali e ele também escreveu essa carta, derivada de uma das suas prisões, e é uma grande carta, uma carta que ele explica tenazmente sobre o chamado dos judeus, a lei de Moisés, o estabelecimento do Messias, né, cumprindo então todas as profecias e falando a respeito de onde apontava a lei de Moisés, do que seria então o fim da lei é Cristo, né, como nós dizemos, a finalidade, o porquê, o motivo da lei existir foi apontar para Cristo. E nessa carta aos Romanos ele fala que o conhecimento de Deus excede qualquer expectativa. E quando Deus decide, então, fazer esse conhecimento e trazer a graça de Deus ao povo, é onde surgem as igrejas anunciadas pelos primeiros apóstolos, onde surgem, então, as viagens missionárias, né, do apóstolo Paulo, Pedro e de todos os outros que passaram por ali, e onde nós temos, então, a certeza de que a palavra de Deus, como nós temos hoje, voltada para a igreja, ela veio extremamente direcionada por visões, por revelações e palavras de conhecimento de Deus ao próprio apóstolo, né? Nesse caso aqui, o apóstolo Paulo. E quando nós dizemos assim, quem deu ao Senhor para receber dele algo em troca? Os irmãos de Gálatas, eles estavam passando por problemas e falando a respeito dessa diminuição, né, do que seria. Eles entraram pela graça de Deus, eles aceitaram o evangelho da cruz e de repente eles estavam retrocedendo para o uso e o costume da lei de Moisés, achando que teriam então com Deus uma moeda de troca. Então Paulo ele usa esse texto e ele fala claramente a respeito disso. Quem é que deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Porque todas as coisas são ou foram criadas por ele, né? Tudo existe por meio dele e para ele, ele fez tudo para ele. Não existe nada que nós possamos fazer que agrade a Deus ao ponto de querer barganhar com ele e fazer uma moeda de troca. Então esse evangelho misto, esse evangelho místico de trocas, de barganhas e que se diz respeito a eu faço para ter méritos e trocar com Deus e cumprir uma lista de mandamentos, ele não tem nenhuma base para a igreja nos dias de hoje, né? Nós falamos a respeito de quem quer continuar no judaísmo, quem quer continuar vivendo na lei de Moisés, e infelizmente, quer dizer, cada um tem de prestar contas de si mesmo, né? Cada um tem o direito de escolha e cada um tem, então, a necessidade de exercer aquilo ao qual foi chamado. Nós vivemos pela graça, nós procuramos pregar o evangelho da graça e pregar o evangelho que foi passado de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos aos pais da igreja e que chegaram até nós. E quando nós falamos do evangelho da graça, é o evangelho simples, o evangelho puro, onde o alvo central era conhecer Cristo, né? O alvo central era você desistir desse mundo e abandonar as coisas chiques, os luxos desse mundo para poder viver de forma consciente e fazer com que as pessoas ao seu redor conseguissem enxergar Cristo em você. Esse era o foco do evangelho. Hoje mudou. O evangelho hoje é ostentação, o evangelho é riqueza, o evangelho é posse. Então, sobre nós recai aquela palavra que Jesus disse, louco, para quem vai ficar as coisas que você tem ajuntado na terra? O homem está feliz porque ele tem um celeiro, ele está juntando muitas coisas e ele pode viver, né? Como diz o texto, vive bem, arregala-te, goza a vida porque você está abastecido. E Jesus disse assim, hoje mesmo te pedirão a tua alma, né? Para quem que vai ficar todas as coisas que você tem ajuntado? Então, o evangelho, ele tem o foco de salvação de almas. Nós falamos isso aqui várias vezes. E os Gálatas, eles estavam vivendo uma mistura, um evangelho híbrido, de onde o perdão e a graça vinha de Jesus, mas
o poder, o exercer a fé e os méritos vinha do próprio homem, ou seja, eles queriam colocar numa balança os dois e fazer com que pudesse ter uma equivalência, e não é possível, como nós falamos aqui na última lição, na última playlist que você pode acessar lá, diz que não se pode servir a dois senhores, né? Não se pode servir a dois evangelhos, não é possível. Não é possível você querer viver de forma legalista, você querer viver de forma a executar os mandamentos legalistas e meritórios para poder mostrar para Deus, como eu sou tão bom e tão excelso, e depois, quando você peca, você quer a graça de Deus. Não faz sentido. Então, ou nós vivemos o evangelho da graça de Deus, baseado na fé salvadora de Jesus, ou então vive-se pelos mandamentos de Moisés e é julgado baseado na lei. Isso não é evangelho. Então, nós vamos seguir agora para o próximo texto, que na verdade foi um texto já lido na outra aula, Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, e fala a respeito da autoridade e da origem do verdadeiro evangelho, como Paulo diz: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou a mim. Então fica claro, mais uma vez, um texto que nós já usamos algumas vezes aqui, que o evangelho que nós ensinamos, o evangelho que Paulo pregava e que toda a igreja gentílica se baseia, ele vem de revelações diretas de Jesus, que também não se distancia do ensinamento que Jesus teve com seus discípulos na época em que viveu debaixo da lei, porque Jesus nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei, como vai dizer em Gálatas depois, capítulo 3 para frente. E o que se diz, então, do evangelho da graça de Deus para os Gálatas e posteriormente para a igreja, é que é o resultado dos esforços de Cristo. O evangelho que nós pregamos, ele é o resultado do trabalho, do sacrifício vicário de Cristo. A salvação que nós temos. Nós então anunciamos isso. Cristo morto, crucificado, né, e ressurreto ao terceiro dia, o que dá para nós a certeza da nossa salvação. E nós falamos isso porque o evangelho, ele tem que ser colocado de forma clara e objetiva como sendo um ato meritório de Cristo, Filho de Deus, e não como sendo um conjunto de obras humanas, um conjunto de trabalhos e esforços que nós temos. Nós não temos esforço nenhum. Nós gozamos hoje da nossa comunhão com Cristo, gozamos da comunhão com Deus, baseados nessa amizade que Jesus ele trouxe a nós, porque como Paulo diz em 1 Coríntios, nós éramos inimigos de Deus. E Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, ou seja, eu era o agressor, eu era o pecador, e eu fui trazido para Cristo, eu fiz uma amizade com Deus novamente, baseado unicamente no mérito de Cristo. Esse é o evangelho pregado, bíblico, que está escrito na palavra de Deus. Vamos ler o Romanos capítulo 16, versículo 25, e ele fala o seguinte: louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Então nós vemos ali a palavra que diz a diferença que tem do evangelho para as mensagens proféticas e todo o tratado que existe na Torá e no Antigo Testamento, que apontava para Cristo. Hoje Cristo no caso Paulo pode dizer isso porque estava no seu tempo, hoje Cristo é revelado ao mundo e ele traz então consigo o peso do cumprimento da palavra, né? Isso quer dizer, é uma verdade secreta que nunca foi revelada antes, no passado, porque o povo judeu vivia de acordo com a Torá de Moisés, a lei de Moisés, e eles então estavam na expectativa de um povo. Quando você vê toda a lista de sacrifícios, o tabernáculo, todos os utensílios que eram utilizados no deserto,
todos eles tinham uma função, e a função era apontar Cristo, a função era trazer o Messias, e fazer com que a redenção pelo sangue, né, que era feita no dia de Yom Kippur, o sangue que era oferecido por toda a Mahané Israel, ou seja, por toda a tribo, todo o acampamento, e esse perdão, ele era trazido pelo sumo sacerdote dentro do templo sagrado, no caso era o Mishkan, que era o tabernáculo móvel, né? E existia então um dia certo, existia o local certo e existia um ritual certo para fazer. Quando nós vamos então ao livro de Hebreus, ele fala que Jesus Cristo, uma única vez tendo se oferecido sem pecado, ele foi oferecido. Ele era também o tabernáculo de Deus, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 e 15. Ele era a oferta, segundo o próprio João Batista diz, que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era, então, a própria expressão do sumo sacerdote, não o sumo sacerdote levítico da tribo de Levi, da descendência de Arão, como era segundo a lei, mas um sacerdote eterno, que foi simbolizado pelo rei de Salem, o Melquisedeque, e ele é o próprio Deus que recebe aquele sacrifício. Em suma, ele é tudo em todos. Quando Cristo se oferece, e ele é o próprio Deus que aceita o sacrifício, ele é o sumo sacerdote que executa aquela ação, ele é também o tabernáculo no qual foi aceito e oferecido o sacrifício. Então, o que nós podemos dizer? O que nós podemos fazer? Nós vamos repetir esse sacrifício? Isto é muito, muito, muito interessante. Isso representa, todos nós conhecemos a Bíblia, pensamos que todos, né, conhecem o Velho Testamento. Foi dito aqui que havia um dia em especial, um ritual para se chegar ao dia do perdão. Então, o sacerdote se preparava, os levitas se preparavam, o sumo sacerdote se preparava e todos levariam a sua oferta, né? Era feita uma oferta pelo povo, primeiro uma oferta pelo próprio sacerdote, para ele não morrer lá dentro. Olha o ritual, e estava inclinando para quem? O sacrifício de um cordeiro, sem mancha e sem mácula, aquele que tira todo o pecado do mundo. Eles precisavam levar e fazer todo esse ritual para trazer o perdão de Deus sobre o homem, né? Através do sangue, ali no Santos dos Santos, o sumo sacerdote, ele expurgia sobre, né, sobre lá o propiciatório da arca. Exato, sobre o propiciatório da arca, para pedir esse perdão por um ano. Era um ano de perdão, de estar bem com Deus. Mas os livros de Hebreu, né? De Hebreu vai trazer esta revelação que é óbvia, que Jesus, como sacrifício vivo, como um cordeiro sem mancha, sem mácula, ó como representava, ó como apontava a Cristo, tudo apontando a Cristo. Se olharmos e estudamos o tabernáculo, o ritual que seria ali, tudo aponta a Cristo. E Cristo faz o sacrifício único e suficiente. Não há mais nada. Ele é a oferta, não é? Ele é o sacerdote. Ele faz tudo. Ele é o templo onde a presença de Deus habita. Exato. E ele vai. E Deus vai aceitar, porque se o sumo sacerdote não aceitasse, né, o perdão, algo aconteceria com o sumo sacerdote. E Deus aceitou. Então, nós estamos numa paz, um amor eterno com Cristo. É muito, se pararmos para olhar com muita clareza, com muita exatidão, textos, contexto de Hebreus, você vai ver essa história. Porque eu tenho que fazer misturas, do qual Jesus já cumpriu. É muito claro, está muito claro. Paulo falou assim, ele não está trazendo nada novo, ele está trazendo a revelação que o próprio Cristo nos mostra. Nos começa a abrir, tirar as travas dos nossos olhos, começa a mostrar para nós
que ele já fez tudo, porque Cristo nasce de mulher, sim, judeu, nasce no tempo da lei, sim, ele cumpre a lei, ele tem que viver nesse tempo e falar de maneira como um judeu e cumprir o judaísmo, né, na sua essência, para se cumprir. E depois é totalmente diferente. Nós somos depois da cruz, nós somos a igreja. E nós olharmos o livro de Hebreus e começa a estudar, irmãos. Por isso Deus nos dá esse privilégio de estar aqui hoje. Nós estamos aqui usando esse meio de comunicação que não sei como você vai ver isto no seu WhatsApp, no seu TikTok, eu não sei qual rede sociais, né? Nesse caso são várias sociais que você vai ver este vídeo. Deus dá-nos o privilégio, não são homens que estão aqui, nós estamos apenas levando, somos um arauto, temos que levar essa palavra, no qual Paulo falou, leva também essa palavra, encaminha essa palavra, porque o meu povo está sendo religioso, fazendo híbrido, né? Híbrido. Exato, misturando as coisas. Judeu é judeu, você é igreja. E todos, até o judeu que aceita, o judeu messiânico, ele aceita o sacrifício de Jesus, né? Aqueles que se convertem realmente, né? Também está ali, alguns têm uma mistura, ainda existe uma mistura, né? Sim, a maioria dos judeus messiânicos ainda guarda a lei de Moisés, mas... Exato, mas você é aquele que se achegou a Cristo. Como todos nós, éramos desgarrados, nós éramos os gentios, nós éramos o povo que não tinha comunhão com Deus, era um povo que tinha inimizade, não era um povo escolhido, né? Não era um povo que era à margem da sociedade, né? Escolhido com Deus, mas se achegamos através de quem? Deste Cordeiro, deste Jesus. Através deste Jesus nós se achegamos a Ele. E a inimizade, como foi dito aqui, a inimizade que nós tínhamos com Deus, esse elo que nós não tínhamos com Deus, esta comunhão, essa segurança que nós não tínhamos de falar com Deus, agora possamos chegar diante de Deus através do sacrifício de Jesus, através da cruz, né? E Paulo ele começa a falar, ele fala aqui no verso Romanos 11, no verso 35, quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele o seu pagamento? Jesus fez o pagamento todo, né? Jesus já pagou as nossas transgressões, os nossos pecados, e se fez tudo novo. Mas eu estou sempre falando com Deus que eu sou isto, sou aquilo. Sim, nós somos pecadores, mas nós temos que ter uma vida nova, uma vida de conserto, uma vida de arrependimento, para se achegar a Deus e ter confiança, falar com Deus, porque eu não sou justo, eu preciso de um justo para me justificar. É este Jesus que justificou Paulo e grandes transgressões que fazia, perseguidor de uma igreja, né? Ele era um homem que talvez não o matou, mas mandou alguém matar, né? Ele premeditava, ele fazia cerco da sua igreja, ele prendia pessoas, era uma pessoa má. Esta é a essência, né, de todos nós. Mas através de Cristo, no novo nascimento de Cristo, ele nos mostra aqui que se torna uma nova criatura. E ele começa a reconhecer Jesus. Ele começa a falar aos Gálatas, não precisa, Jesus fez tudo na sua essência. Jesus fez tudo. Jesus, ele nos deu uma nova vida, um novo rumo, um novo norte, uma nova bússola, um novo objetivo, que é morar no céu, né? Nós usamos essa expressão, morar no céu, né? O importante é estar com Cristo, o importante é estar com a vida eterna, o importante é estar com Ele, viver com Ele eternamente, porque isso tudo passa. Passou aí os Césares, né, porque era um título, passou várias dinastias, vários reinos, vários patriarcas, vários homens de Deus, mas todos estão sepultados. E para onde irão? Eis a questão, né? Eis a questão. Nós sabemos que um dia
voltaremos à pátria, aonde foi Deus que nos deu a vida eterna. Amém? Então, para finalizar, eu queria deixar um texto aqui. Vou aproveitar para poder fazer um mexão. Vou fazer a leitura aqui da Bíblia, o Novo Testamento, versão Restauração. Se você está em algum lugar da Europa, você pode mandar aí um e-mail para bibliasparaeuropa.org. bibliasparaeuropa.org. Você ganha um Novo Testamento como este, comentado versículo por versículo, da tradução Restauração. Ele é trazido do original grego para o inglês pela editorial Living Stream Ministry e traduzido para o português. E é uma Bíblia muito bacana, muito boa, mas o texto, o foco é o texto. Eu queria ler para você. E se você pausar o vídeo também, vai estar aqui no nosso rodapé toda aí Só para você ter uma noção, você não vai conseguir ver agora, mas olha, é um versículo, olha o tanto de explicação. Um versículo, é quase que uma página por versículo. É muito bacana essa Bíblia. E o texto que eu queria trazer para você, para um ponto de reflexão, para consumar todo o nosso tratado que fizemos aqui hoje, nosso estudo, ele está em Efésios capítulo 2, dos versos 13 até, eu vou ler até o 16, que é onde tem o ponto. Não gosto de parar na vírgula, então. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados no sangue de Cristo, porque Ele mesmo é a nossa paz. Ele que de ambos fez um, e derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade, abolindo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um só homem, trazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, matando por ele a inimizade. Se você ler na Almeida, Revista Atualizada, ela vai ter uma linguagem de povo, não de homem, fazendo dos dois povos um povo só, ou seja, não existe mais judeus, gregos, outros povos, gentios, todos os que aceitaram Cristo, eles passaram a fazer parte, estão batizados, imersos, mergulhados no corpo de Cristo. Eles criaram a igreja, o corpo de Cristo. E o texto fala a respeito da reconciliação da inimizade, em que Deus, por meio da cruz, estava acabando com a inimizade criada por essa divisão. Se você conseguisse voltar no tempo e fosse no templo de Jerusalém, existia fora do templo um pátio, que era o pátio dos judeus. Ao lado tinha um pátio separado para as mulheres. E tinha um muro que dividia, e era naquele pátio, na divisão, que ficava as outras nações, os gentios que visitavam o templo, que se aproximavam do judaísmo daquela época, mas eles eram separados por um muro. Então Paulo, nesse texto, ele faz uma alusão a esse muro de separação que havia no tempo do segundo templo em Jerusalém. Na época em que Cristo ele estava para chegar, e até mesmo depois, né, que Cristo ele foi antes, no ano 70, aconteceu então a demolição do templo. O que Paulo está dizendo aqui é que pelo sacrifício de Cristo, esse muro de separação entre um povo escolhido e um povo de nação, que, como ele diz aqui no versículo 13, estáveis longe, em outra tradução está dizendo assim, porque vocês não eram um povo. Então agora, pelo sangue de Cristo, vocês são um povo, vocês são um povo de Deus. E no versículo 15, ele diz aqui que Cristo, ele acabou com os mandamentos, com o que se diz sobre os preceitos, as ordenanças criadas na carne por homens. Não está dizendo aqui que a lei de Moisés ela era lei de homens. Está falando aqui sobre a tradição judaica, está falando aqui sobre os mandamentos dos rabinos posteriores, que foram discutindo em cima da Torá e foram criando outros tipos de mandamento.
e tradições, como nós vimos na outra aula passada, né, sobre a lavagem de mãos, sobre algumas tradições que eram passadas de mestre a aluno, e isso acabava colocando peso sobre os novos convertidos ao judaísmo. Então nós estamos falando aqui do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Estamos dizendo aqui que Cristo ele acabou com as ordenanças para nós. Nós não temos que seguir novas ordenanças. Então leia esse texto, abra a sua tradução, abra a NTLH ou a Nova Almeida Atualizada, que tem uma linguagem muito simples de você entender, e você vai conseguir visualizar que Cristo, quando ele faz amizade entre nós e Deus, quando ele se coloca como um alto sumo sacerdote e ele traz de volta a amizade que tínhamos perdido por causa do pecado, nós agora pertencemos à lei do amor de Cristo. Nós agora pertencemos à lei dada, como diz o profeta Jeremias, não em placas de pedra, mas a lei que Deus escreve no coração de carne. As leis que foram colocadas dentro do ser humano, que dizem que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós devemos amar ao irmão, não simplesmente como eu amo a mim mesmo, mas do jeito que Cristo me amou, a ponto de dar por mim a sua vida. Então, esse capítulo de Efésios, capítulo 2, capítulo 3 de Efésios, ele vai abrir a sua mente para uma coisa que muitas pessoas não pregam mais. O novo nascimento, aceitar o Evangelho e se colocar como se diz, no alcance, né? Não endurecer o coração para o Espírito de Deus. Medita nessa palavra. E eu convido você para que você possa compartilhar esse vídeo em qualquer rede que você tenha, rede social, qualquer tipo de mídia que você queira colocar, no grupo da família, nas suas páginas. Vamos fazer com que essa mensagem se espalhe. Vamos criar uma rede de evangelismo em todo o mundo. E eu convido você para estar aqui no próximo, se Deus quiser. E que você abra sua mente e faça parte desse povo escolhido por Deus para levar o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Não perca seu tempo. Inscreva nesse canal. Não paga nada. É gratuitamente. Inscreva nesse canal. Está aqui o nosso canal aqui embaixo. Ó. Inscreva nele. Embaixo tem o mais. Vai no mais. Tem lá nossas páginas. Tem lá este estudo gratuitamente em PDF para você. Se você quiser participar, está lá gratuitamente. Inscreva nesse canal. Faça o ID. Pregue este evangelho. Ajuda a levar esta palavra de libertação, não só do mundo espiritual, mas de nós mesmos, somos religiosos, agarramos em ritos, e Jesus falou, seja livre, você é livre em Cristo Jesus, tendo um arrependimento, crendo em Jesus, uma nova história e uma nova vida. Eu te vejo você no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Amém? Até a próxima.